Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Já preparou o teu cafezinho? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do livro de Tiago. Na semana passada nós estudamos Tiago capítulo 1 com a Z, hoje vamos estudar o capítulo 2 de Tiago. E antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero recomendar que você possa ter agora um momento para entregar a sua vida a Deus e também orar ao Senhor. E agora eu também quero convidar você a fazer a leitura do texto. Faça a leitura com a sua família ou sozinho. Se você deseja fazer a leitura comigo, então você pode continuar no vídeo. Se não, você pula para esse momentinho que está indicado aqui embaixo e depois que tiver feito a leitura, faremos o estudo. E agora eu quero convidar você a fazer a leitura do texto comigo, Tiago capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterará, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Chegando ao fim da leitura, eu pergunto, tem alguma coisa no texto que te chamou mais a atenção ou algum questionamento que surgiu para você? Se surgiu, ou então se você tem alguma observação, faça suas anotações e depois faremos o nosso estudo. Como a nossa amiga Thaís já falou na semana passada, Tiago, bem provavelmente o irmão de Jesus, está falando aqui na sua carta uma série de orientações a respeito de vida cristã, de como nós podemos nos portar e devemos nos portar diante da salvação que nos foi dada por Cristo. Aqui ele está falando sobre a questão da mudança de conduta. Nós entendemos pela Bíblia que nascemos pecadores e a partir do Evangelho, daquilo que Cristo fez por nós, da sua obra na cruz, nós nos tornamos então cristãos e o Espírito Santo de Deus vem habitar na nossa vida.
fazendo com que a nossa conduta natural, que antes era destinada à morte, agora esteja destinada à vida. E aquelas nossas atitudes, que eram atitudes de alguém que está morto, se tornem atitudes de alguém que está vivo, por causa do que Cristo fez por nós. Entendendo isso, nós vamos entender também um pouco mais porque esse texto ele trata de dois temas que são tanto quanto polêmicos. Primeiro, será que só os pobres eles herdam o reino dos céus? E segundo, será que então eu posso me salvar pelas obras? E agora então vamos entender um pouco a respeito do texto. O nosso texto ele se divide em duas partes, a primeira do versículo 1 até o versículo 13. Nessa parte estamos falando sobre a acepção de pessoas. No versículo 14 até o versículo 26, nós então falamos sobre fé e obras. Mas tudo está muito bem conectado. Primeiramente, nós estamos vendo aqui que existe uma situação um pouco complicada lá no meio dos cristãos. Muitos cristãos eram recém-convertidos, mas também adeptos ao judaísmo. O próprio Tiago aqui começa a dar um exemplo, dizendo: não façam acepção de pessoas, porque isso não convém a alguém que recebeu o Evangelho de Cristo. E ele cita um exemplo onde ele diz sobre um homem, se entrar um homem rico lá numa dessas reuniões, um homem pobre. As reuniões faladas aqui nesse texto provavelmente se referem às reuniões das sinagogas. E a acepção de pessoas era algo muito comum no Oriente. Disse também que os orientais, os juízes pelo menos, eles geralmente quando iam levar um caso a cabo, dar a sua sentença, eles levavam em conta a posição e o status social da pessoa. Então essa diferenciação ela não é uma coisa só comum a eles, é também comum a nós hoje. Se nós pararmos para pensar agora a respeito desse texto, você já deve ter recebido alguém na sua casa. Como é que você recebe alguém com mais condições financeiras que você e alguém com menos condições financeiras que você? Já aconteceu talvez de você se flagrar nesse caso, de estar preparando a casa, deixando ela linda e maravilhosa, perfumada, arrumada, comprar talvez a melhor comida que tenha no mercado para receber uma pessoa importante na sua casa, enquanto que aquele seu vizinho, aquele seu até o primo, que já é alguém tão comum, você recebe de qualquer jeito, dá uma empurrada talvez nas louças que tem em cima da mesa, mas deixa a casa toda suja, porque essa pessoa não é tão importante. Tiago está aqui falando a respeito da mesma coisa, como eu já falei antes, que é vida cristã. A vida cristã, ela exige de nós uma mudança de atitude por causa daquilo que Cristo fez na nossa vida. E é interessante que, até quando Tiago fala no versículo 5, não foi Deus quem escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? Tiago não está aqui fazendo uma acepção de pessoas, porque a gente pode acabar descambando para o outro lado. Achar que, então, nós aqui estamos vendo uma defesa aos pobres, enquanto que os ricos são os vilões da história. Não é isso que estamos falando. Ter riqueza ou ser pobre não é um problema. Quer dizer, pode ser um problema se pensarmos bem, porque a falta de recurso pode fazer com que uma pessoa ela venha à morte. Mas o que o nosso amigo aqui, Tiago, está falando é que a acepção de pessoas entre ricas e pobres, ela é algo que é da natureza carnal. É algo que nós fazemos pensando que talvez seremos justos agindo dessa forma. Mas ele usa a comparação de que nós, diante de Deus, somos pobres espiritualmente. Porque o que o pobre pode oferecer a alguém que é rico? Ele pode oferecer algum recurso, algum conforto melhor do que aquele que tem recursos e conforto possa ter? Da mesma forma, Tiago diz: acaso nós que somos meras criaturas, que nascemos em pecado, podemos oferecer a Deus algo que faz com que Deus nos dê o seu favoritismo? E Tiago aqui acaba então nos mostrando que Deus ele não age por favoritismo, ele não age porque nós podemos dar alguma coisa a ele, mas ele age por amor, por misericórdia. E o chamado de Tiago é: ajam por misericórdia e por amor. Como Deus fez com vocês, façam pelos outros. Não façam distinções, tratem a todos da mesma maneira. E tratando com aquele princípio de amar ao próximo como a si mesmo, como a gente gostaria de ser tratado, devemos tratar os outros, independente da posição social da pessoa ou da importância de poder que ela possa ter. Tiago está dizendo: você tem que tratar da mesma forma aquele teu vizinho que tu não gosta tanto, quanto aquele prefeito da tua cidade, que talvez seja uma pessoa muito importante. Se você receber os dois na casa, receba-os com o amor de Deus. Assim como Deus recebeu aqueles que eram fracos na fé, aqueles que não tinham nada a oferecer a Ele, seja alguém misericordioso, demonstre amor, exercite o amor cristão na vida daquela pessoa.
E eu acho até interessante que o Tiago, depois ele diz que até essa acepção ela não faz nem sentido, porque se pensar de uma maneira bem justa, acontece que as pessoas que aqui se mostram poderosas, lá no contexto dele, eram às vezes as pessoas que perseguiam e oprimiam aqueles que estavam abaixo delas, por serem mais poderosas. Julgavam as pessoas no tribunal e acabavam agindo com uma maneira mesquinha. Então, nem a acepção de pessoas dentro desse contexto faz sentido. Imagina no contexto cristão. E até um versículo para refletir em cima disso é 1 Coríntios 1,26, que diz: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Muitas pessoas daquele contexto, até o próprio Tiago, os discípulos de Jesus, eram pessoas que não tinham muito a oferecer ao mundo. Eram pessoas simples, talvez como você, como eu. Mas que se tornaram pessoas fantásticas porque Jesus Cristo entrou na sua vida e Ele transformou o seu viver. Então nós acabamos, pela acepção de pessoas, afastando pessoas de conhecer a graça e a misericórdia de Deus. E fazendo essa acepção, essas pessoas também são afastadas de Cristo. E o chamado que o texto nos faz é cumprir a lei da liberdade. O versículo 12 diz: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que significa isso? Quer dizer que a partir do momento que nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida, como eu disse antes, a nossa natureza que antes era carnal, escravizada pelos pecados, pelos pensamentos pecaminosos, agora ela tem liberdade para agir como Deus agiu. Quer dizer que quando uma pessoa tem o Espírito Santo morando na sua vida, ela tem liberdade para poder agir como Cristo agiu e ser como Cristo é. Por isso que o cristão é chamado de cristão. Porque ele é um mini Cristo na vida das outras pessoas. Entretanto, o Tiago mesmo diz: será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Se alguém recebeu a lei da liberdade, ou seja, alguém foi liberto de seus pecados e pode agir de uma maneira diferente, mas não faz, será julgado como tal. E aí vem a segunda parte, que é: será que alguém que tem o Espírito Santo morando na sua vida, então vai continuar sendo a mesma pessoa que era? Eu achei interessante que no capítulo de 1 Coríntios 1,26, que diz como vocês eram quando foram chamados, quer dizer que a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, muda alguma coisa na nossa vida. E aí que nós entendemos agora qual que é o contexto do que Tiago está falando aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Bom, essa afirmação de Tiago fez com que Lutero chamasse esse livro de A Carta de Palha, ou seja, aquela carta que ela só serve realmente para ser queimada, ela não tem serventia. Porque parece, pelo menos aqui nesse texto, que está se falando que a fé não é suficiente para salvar a vida de uma pessoa. Bom, primeiro a gente tem que entender a Bíblia no contexto inteiro. A Bíblia nos fala que pelas nossas obras, pelo cumprimento da lei, ninguém é justo diante de Deus. Ninguém pode, com o seu próprio esforço, ser justo diante de Deus. Até os versículos anteriores falaram que quem tropeça num aspecto da lei quebra todos os aspectos. Ou seja, mesmo que eu possa ser perfeito em cumprir 9 mandamentos, se eu falhar em um, eu falhei em todos. E isso o Tiago falou anteriormente. Que obra salva de fato? Que esforço humano é o suficiente para que uma pessoa seja justa diante de Deus? E a resposta está em Jesus Cristo. A obra perfeita de Cristo é aquilo que faz com que sejamos justificados em nossas obras, porque Cristo paga o preço pelo pecado. É Ele quem cumpre a lei na sua totalidade, na sua perfeição. Quer dizer, a obra de Cristo, sim, essa é suficiente para a salvação de uma pessoa. E compete ao crente ter fé na obra de Cristo. Então, quando ele coloca aqui, acaso a fé pode salvá-lo, está falando somente o crer sem participar da obra é o suficiente? Não, nós cremos e participamos da obra de Cristo. E é mais ou menos falar, e depois que participamos da obra de Cristo, nós então temos o Espírito Santo morando dentro de nós, e quando o Espírito Santo habita dentro de nós, é impossível que fiquemos indiferentes. Que nem um exemplo que eu posso dar. Esta flor de plástico que eu tenho aqui, ela é uma flor que claramente é mentira. Ela não está viva, ela está morta. Não, na verdade, não está nem viva nem morta, porque ela é simplesmente um objeto inanimado. Acaso poderia uma flor que está viva e ser arrancada lá do lugar onde está plantada, permanecer viva por um longo tempo?
É só ver o que acontece com as flores da sua casa. Você planta lá num vaso, ela vai sobreviver por um tempo, mas depois ela vai acabar morrendo, né? Quem é que talvez nunca ganhou uma flor de presente e viu quanto tempo ela durou? Quando alguém é habitado pelo Espírito Santo, essa pessoa pode continuar indiferente? A sua aparência externa, ela pode continuar a mesma? Porque o que Tiago está falando aqui é impossível que alguém tenha fé e essa fé não gere uma prática de vida diferente. Por isso que Tiago diz: você quer me provar a sua fé? Eu provarei a minha fé através das minhas obras, porque as minhas obras condizem com aquilo que eu creio. É impossível você dizer que você é um jogador de futebol se você só veste uma camisa de time, se você tem uma bola em casa, mas não joga futebol. É impossível para um crente dizer que é crente em Cristo se as suas práticas não são práticas como as práticas de Cristo. Se as suas práticas não são ações que combinam com as ações de Cristo. Por isso, está escrito também em Romanos 3:28, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência pela lei. É sim a obra de Cristo que nos salva e por ela que somos justificados. Mas no momento que nós somos habitados pelo Espírito Santo, o nosso interior não permanece mais o mesmo. Nós mudamos, a nossa natureza é diferente. E sendo diferente, nós podemos tratar as pessoas de uma maneira diferenciada, de uma maneira misericordiosa, como Deus também faz. Então, que fé é essa que está na vida de um cristão? A resposta é uma fé que produz obras. As obras de Cristo. Porque ele foi justificado por essa fé. E ele não pode permanecer indiferente diante desta fé. Então não estamos dizendo que as obras humanas salvam, somente a obra de Cristo salva. Mas o humano que recebe a esta fé, é esse Salvador, ele vai produzir as obras de Cristo na sua vida. Até está escrito em 1 Tessalonicenses 1:3, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta a fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E como exemplo para isso, nós temos aqui no texto Abraão e Raabe, duas pessoas que estavam tendo sua vida orientada, voltada para eles mesmos. Mas a partir do encontro com Deus, eles vieram a crer nesse Deus e esse crer levou eles a agirem de uma maneira diferenciada. Tanto que é dito em Hebreus 11:17 que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Abraão creu, isso foi acreditado a ele como justiça, ou seja, porque ele veio a crer, Deus o justificou. Porque fé e obras atuam em conjunto. É impossível que aconteça de outra forma. Não tem como alguém que é impactado com essa palavra, preenchido com esse Espírito, permanecer o mesmo. Então, ao final desse estudo, eu posso concluir, em primeiro lugar, a acepção de pessoas não se faz por quem é rico e quem é pobre, porque ela não é algo que provém de alguém que crê em Jesus Cristo. Nosso Deus não fez acepção a respeito daqueles que Ele salvou e justificou e aqueles que Ele acolheu para si. Então, por que nós faríamos uma coisa dessas? Somos chamados, então, a partir dessa reflexão, a ter uma atitude que condiz com aquilo que cremos. E, na verdade, não tem como ser diferente. Se nós cremos nessa palavra, se nós cremos nesse Evangelho, agiremos em conformidade a Ele. É impossível que aconteça de outra forma. Para que as nossas obras e as nossas atitudes elas se tornem cada vez mais coerentes, nós devemos buscar naquele que é a fonte da nossa fé, no nosso Senhor, fortalecimento para a nossa vida. Para que possamos agir como Deus, devemos buscar Ele constantemente, diariamente. Então, eu concluo ao final desse estudo, realmente, a obra de Cristo é aquilo que nos salva, a fé é o que nos justifica pela obra de Cristo, e não tem como alguém que é justificado por Cristo permanecer o mesmo, porque ele demonstrará, através das suas atitudes, que ele é um cristão de verdade. Fé é muito mais do que conhecer. Os demônios, aqui como é citado no versículo 19, sabem quem Deus é e temem, e têm medo de Deus, por saber quem Ele é. Saber quem Deus é não vai te salvar. Crer nesse Deus é o que te salva. Porque uma coisa é você conhecer a Deus, e outra é ser amigo de Deus. E Deus te chama para isso, para que você seja o seu amigo e seja o seu filho e possa receber com ele a herança do seu reino.